para ele me aceitar. Não é nem eu aceitar ele, mas para que ele me aceite. E a partir daquele momento fui dar meu testemunho diante da igreja, não é? Dizer que a partir daquele momento eu estava assumindo um compromisso em seguir a Jesus. E desses anos para cá, Deus tem me abençoado bastante. Aos 25 anos, aliás, com 16 anos eu já comecei a pregar nas ruas. Porque antigamente no Brasil, hoje em dia não há mais, mas antigamente no Brasil, a gente pregava nas ruas todos os dias. E tinha uma corneta, que também não é uma coisa antiga, uma corneta que se os irmãos ali, aqueles irmãos já de idade e antigos, e colocavam aquela corneta, e eles começavam a dar oportunidade a pessoas que eram novas convertidas. A primeira vez que eu fui pregar, eu escolhi o texto para pregar sobre Zaqueu, não é? E depois eu perguntei ao meu amigo, eu estava tão nervoso, mas foi assim mesmo. Porque eu tinha uma sede muito grande de pregar a palavra de Deus. Tinha uma vontade muito grande de pregar. E depois eu perguntei ao meu amigo, olha, como foi a pregação? Ele disse, olha, Moisés, ninguém sabe se Zaqueu desceu ou subiu da árvore. Ele não entendeu nada. Olha, aquilo me deixou tão triste. Eu disse, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Eu não dou para pregar, não. Eu acho que não serve. Eu não sei para pregar, não tenho capacidade para pregar. E aí eu fui ao interior do Brasil e Deus usou uma irmã que tinha o dom de profeta. E essa irmã, Deus usando ela, disse, olha, eu estou te chamando para pregar a minha palavra. Não importa se tu não tens habilidade humana, mas eu estou te dando a habilidade dos céus. Amém. E desde então, irmãos, olha, se eu não depender do Espírito Santo, eu não consigo falar nada. Tem pessoas que já nascem com o dom da oratória, não é? Tem pessoas que têm essa facilidade, mesmo que não seja cristão, mas tem aquela facilidade de falar um pouco. Não é o meu caso. Eu dependo exclusivamente do Espírito Santo. Também, irmãos, porque eu aprendi que não é uma questão de performance. Não é uma questão de se falar bem ou não. Mas é uma questão de falar a palavra e o Espírito Santo ir transformando. Amém. E operando nos corações. Eu sempre peço a Deus, olha, Senhor, que não seja só um conhecimento humano. Porque de conhecimento humano a gente já está cheio, já está farto, não é? É tanto conhecimento, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz, eu conheço a palavra, eu sei como é que é, e outros interpretam de uma maneira ou de outra. Mas a palavra de Deus é algo muito simples, que precisa ser entendido pelo Espírito. Porque se você ler ou meditar na palavra, como quem lê um jornal, não vai trazer, olha, só vai ter um conhecimento humano. Mas se você medita na palavra, pedindo e no Espírito, pedindo ao Espírito Santo que lhe traga revelação, conhecimento espiritual. Irmãos, nós estamos num mundo físico, vivemos em uma carne física que ainda não foi transformada, não é? Nascemos de novo quando recebemos Jesus. Nascemos de novo no Espírito, não é? Que é um novo nascimento, que é quando decidimos crer em Jesus, o Espírito Santo vem e regenera, gera de novo o nosso espírito que estava afastado de Deus, estava morto. Por isso que quando o homem pecou, Deus disse, olha, no dia que pecares, certamente morrerás. E ele não morreu fisicamente, imediatamente, mas ele morreu espiritualmente. E quando você não tem Jesus, quando você não crê em Jesus, quando você não nasceu de novo, seu espírito está
morto. Não é um morto que deixa de existir, não. É um morto que deixa de ter a vida de Deus. Mas quando você decide crer em Jesus, o espírito ele é regenerado. Pode ver que quando você tomou essa decisão, eu acredito que todos aqui fizeram isso. E que não fez, está convidado a fazer. Quando a gente crê em Jesus, eu não sei os irmãos, mas eu, quando aos 15 anos, irmãos, minha vida mudou completamente. Olha, eu tinha até temor de usar uma sandália que não fosse da vontade de Deus. Eu tinha aquele amor de primeira, né? Primeiro amor, que queria viver orando, lendo a palavra. Olha, eu devorei a palavra de Deus como quem estava com muita fome. Né? Por quê? Porque é reativado em nós o nosso espírito e a nossa comunhão com Deus. E depois precisamos fazer alguma coisa com a nossa alma, como a Bíblia diz, renovando a nossa alma pela palavra. Por quê? Porque quando o nosso espírito nasce de novo, a gente vai ter os costumes mundanos, a gente vai ter ainda as atitudes mundanas, e nós vamos precisar renovar nossa alma, a nossa mentalidade pela palavra, para que a gente não pense e não age como o mundo, mas a gente age como filhos. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe. Só queria dizer isso. Desde então, o Senhor, desde novo, o Senhor me falou muito sobre a obra missionária, sobre pregar o Evangelho em muitas nações, mas fui impedido porque tinha uma profissão militar da Força Aérea que não podia viajar, só tinha uma vez no ano, tinha férias. E me resumi no Brasil, mas o Espírito Santo falou para mim: no dia que fores para a reforma, eu vou te levar para outros lugares. Mas, graças a Deus, depois que com 48 anos, 30 anos de serviço, mas nesses 30 anos eu preguei o Evangelho, eu realizei o ministério, vi nesse período todo, irmão, vi o Espírito Santo se mover sobre o mundo de várias maneiras. Teve um movimento de batalha espiritual, teve um movimento muito grande de cura. E o Espírito Santo vem se movendo ao passar do tempo. Mas hoje, que se aproxima a vida do Senhor, eu creio nisso. Eu não sei se os irmãos creem. Que estamos muito próximo da vinda do Senhor. O Senhor, o Espírito Santo, está trazendo um avivamento para nos preparar como noiva. Amém? Amém. Lá em 1 João 2 e 6, peço que os irmãos abram comigo. Eu não sei se estão escutando, se não perceberem muito do sotaque brasileiro. Bom. Amém. Pronto. Aumenta um pouco lá. Se não perceber alguma coisa, diga: irmão, não percebi isso. Porque... E também meu sotaque é mais do Nordeste do Brasil. É perceptível. Não é? É do Nordeste, aí tem um sotaque mais arrastado, assim, mais. Tá bom. Não é? Tanto que eu preguei domingo passado e um irmão veio: olha, você é de Pernambuco, né? Deu para perceber pelo sotaque. Vamos lá. A palavra de Deus, 1 João 2 e 6. Todos abriram? Estão anotando? Eu geralmente anoto para depois eu remoer. O que é remoer? É aquilo que o animal faz quando come a capim, não é? O boi, a vaca. Come o capim e depois ele fica lá remoendo. E quando você está na igreja, escuta uma palavra de Deus, é bom que você anote, perceba. Olha, a irmã já está anotando. Para depois você começar a meditar sobre aquilo. E aquilo fazer parte da sua vida, irmãos.
Porque só assim nós somos transformados. Só dessa forma. Não somos transformados pelos nossos esforços, mas é o Espírito e a palavra que vai nos moldando, nos transformando. Amém? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Está se referindo a quem aqui? A Jesus. Se nós dissemos, olha, eu sou cristão. Muitas vezes falamos isso, não é? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Se nós abrirmos nossa boca para dizer que permanecemos nele, também devemos andar como ele andou. Amém. Devemos falar como ele falou. Devemos ter a atitude que ele teve. Devemos viver como ele viveu. Há um paradoxo muito grande em nossas vidas, como eu expliquei no começo aqui, que nós nascemos de novo, mas estamos limitados a viver em uma carne que ainda não se converteu. Por isso que muitas vezes os desejos da carne vêm em nossa vida, não é? Às vezes temos desejo de fazer algo carnal. Isso é normal. Não é normal obedecer. Não é normal fazer. Mas o desejo é porque estamos na carne. E como? Porque é muito fácil. Se eu disser assim, olhe, vocês devem andar, como estou dizendo aqui, como Jesus andou. Devemos falar como Jesus falou. E não explicar como. Vocês já perguntaram isso? Como? Uma das coisas que é a base para a nossa vida em andar com Jesus Cristo, ou andar como Ele andou, é fé. Amém. Fé. Fé é a base das nossas vidas. Fé é um estilo de vida. Fé não é simplesmente você falar e dizer, eu creio e vai acontecer. Não é só isso. Fé é você falar, crer com o coração e aquilo mudar a sua atitude. Aí sim é fé. Lá em Romanos, no capítulo 10, Romanos 10 e 10, diz que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Esse com o coração se crê e com a boca se confessa é a base de tudo. Quando fala que salvação é todo o projeto e plano de salvação que Jesus realizou por nós. Eu fiquei muito admirado quando eu cheguei aqui. Geralmente nas igrejas a gente vê muito Jesus é o Senhor, e vê muitos títulos. E quando eu vi aquele título ali, eu já fiquei admirado. Ele diz assim: fomos justificados pelo sangue de Jesus. Olha, esse assunto aí é um dos assuntos mal compreendidos pela igreja. E eu achei muito interessante. Não sei de quem foi a ideia, se foi da pastora. Foi, não é? Muito interessante. Sabe por quê? Porque muita gente não entende, irmãos. Quantos são justos aqui? Justos. Olha, pouca gente. Vocês são justos. Certeza? Amém. Olhe. São justos mesmo, justos. Amém. Justificados. Geralmente quando a gente fala isso, a pessoa diz assim, ah, mas olha,
Eu sou justificado pela fé. É como se fosse assim, olha, eu não sou bem justo assim, mas é porque a Bíblia diz que eu sou justificado pela fé, aí eu sou justificado. É a mesma coisa. Jesus Cristo, quando assumiu o nosso lugar, morreu por nós, em substituição por nós. E Ele ressuscitou, Ele nos justificou. Amém. Se somos justificados, nós somos justos nele. Amém. É nele. Por quê? É como eu falei aqui no começo. Tem um paradoxo entre a vida espiritual e a vida física. Por isso que fé enxerga a vida espiritual. E quando passamos a enxergar as realidades espirituais como reais, o que é que acontece? A realidade espiritual muda a física. Amém. Amém, irmãos? Amém. Lá em Marcos, capítulo 11, diz que não abram, porque senão vai ficar muito extenso. Jesus falou à figueira. Alguém sabe dessa história? Alguém lembra? Jesus falou à figueira e disse, olha, nunca mais haja fruto de ti. E os discípulos depois passaram um outro dia lá, viram que a figueira realmente puxou. Aconteceu o que se disse, o que Jesus disse. E ficaram admirados. E Jesus disse, olha, aquele que tiver fé, não é? Se alguém disser este monte, depois que ele falou, ele explicou sobre a fé, disse, se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que disser, assim será com ele. A fé, quem sabe aqui, vamos interagir aqui para não ficar algo cansativo. Alguém aqui poderia definir fé? Alguém poderia dizer o que é fé? Diga, irmã. Para mim, a fé é aquilo que sentimos e não vimos, mas é através do amor que nós conseguimos expressar. É um sentimento que não se vê. Sim. E alguém? Tem alguém mais? Fé? Acreditar sem ver. Acreditar sem ver. Sem ver. Fé fisicamente, não é? É. Sim, diga. É ver as coisas que ainda não existem e nós vemos como se já existissem, como se já tivessem acontecido. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, tem uma definição de fé que é maravilhosa. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não é? Amém. Alguém pode ler aí na versão portuguesa? Alguém tem uma Bíblia portuguesa? Na versão portuguesa. Tem uma versão em português. Hebreus 11. Leia aí para mim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Hebreus 11. 1. Hebreus 1. 11. Há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões. Hebreus de não, muitas desculpa. maneiras. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. É isso mesmo. É isso aqui. Aí, vai. Continue. Agora, no fim destes dias, falou-nos por meio de um filho. Oi, fez. Mas esse é Hebreus 1. Mas é o 11. 11, 1. 11, 1. Sim. A fé é a firme confiança É que isso. dirá o que se espera, a demonstração clara de realidades que não se veem. Pois, por meio dela, os homens dos tempos antigos receberão testemunho. Era só o capítulo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Olha, tudo que Jesus fez por nós, tudo que Ele fez por nós, está no âmbito espiritual. Por quê? Jesus viveu aqui na terra como homem, fisicamente. Não é? Os evangelhos contam a história da passagem dele aqui. As curas, o que ele veio fazer, o que ele falou que o Pai, tudo. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, Deus usou os apóstolos para trazer a revelação
de tudo que aconteceu espiritualmente com a vinda e o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que da mesma forma que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também, através do novo nascimento, morremos e ressuscitamos. A Bíblia diz que ele, depois que ele subiu, sentou-se à destra do Pai, e a Bíblia diz também que nós estamos sentados com ele. Amém. A destra do Pai é um lugar de autoridade. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus dá esse testemunho em nosso espírito que somos filhos. E se somos filhos, nós temos direitos. Por isso, irmãos, eu não sei se os irmãos já ouviram aquele versículo que diz que Jesus veio como unigênito do Pai. Mas depois que ele ressuscitou, não se usa mais essa expressão unigênito. Só se usa a expressão primogênito. Por quê? Porque era o único filho. Quando ele veio, Deus enviou seu único filho. Depois que ele ressuscitou e o Espírito Santo foi enviado, que é o penhor da nossa herança, é aquele que veio se certificar pelo seu poder que tudo aquilo que foi realizado, ele está aqui para cumprir em nós. Por isso que nós devemos depender tanto do Espírito Santo. Todos os dias que eu acordo e digo, bom dia, Espírito Santo. Por quê? É uma pessoa. Irmãos, fé nos faz viver e andar dessa forma. As pessoas naturais vão dizer, isso é maluquice. Um homem acorda, dá bom dia para uma pessoa que nem vê. Isso é fé. Quando nós estamos doentes, ou quando nós estamos padecendo por algum sofrimento aqui, fé nos faz transbordar aquilo. A fé, ela faz com que aquela realidade física, o poder, olha, eu falei que o Espírito Santo veio para nos garantir. Ele não veio só de brincadeira, olha, eu já vi, eu vou resolver mandar o Espírito Santo, porque não é para ver se fica alguém aqui. Não. Jesus realizou uma obra muito séria. Jesus realizou um sacrifício que foi algo que nunca houve na eternidade, não é no mundo, na terra. Nunca houve na eternidade Deus se tornar homem, ser humano. Irmãos, e nunca houve na eternidade, lá no trono, está sentado um homem. Nunca houve. Porque lá está sentado um homem. Não é só Deus Espírito. Porque quando ele ressuscitou num corpo humano. E lá em cima há um representante seu. Jesus, homem. E quando ele enviou o Espírito Santo, irmãos, é para que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em nós, possamos andar como Jesus andou e viver aqui na terra como Jesus viveu. Mas isso só é possível pela fé. Por isso que eu fiz questão que os irmãos entendessem o que é fé. Por quê? A Bíblia diz que, eu toquei em nome da enfermidade, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças. Isso foi uma realidade, isso aconteceu. E levou sobre si também todos os nossos pecados. É uma das coisas que pouco se entende hoje em dia. Pouco. É até, eu quando falo sobre isso, eu noto que tem lugares que ficam um pouco escandalizados. Nós não somos pecadores. Ai, choca, mas eu vou explicar. Choca porque confronta com a realidade que nós vivemos, muitas vezes na limitação da nossa carne. Nós não somos pecadores. Se você ler 1 João 3, você vai ficar horrorizado. Nossa, então,
eu estou fora. Porque lá diz que aqueles que praticam o pecado são filhos do diabo. Os filhos de Deus não andam na prática do pecado. Mas por quê? Porque Jesus, Ele nos libertou do poder do pecado. Amém. Eu tenho mais uma salvação. Aleluia! Glória a Deus! Isso é tremendo, irmão. Eu estou livre do poder do pecado e do poder das enfermidades. Como alcançar essa realidade? Fé. Só existe uma maneira. Fé. Crer com o coração. Quer ver uma coisa? Quando a gente um dia recebeu... Cada um de vocês tem uma experiência que como recebeu Jesus, né? Sim. Foi o que aconteceu? Você estava lá na balada? Não. Ou chegou no outro dia, né? Estava vivendo uma vida assim, só discoteca, só beber e tal, né? Muitos, né? Muitos. Estavam assim, de repente escutou a palavra, creu com o coração, confessou com a boca e as coisas mudaram. Isso é fé. Esta mesma fé tem que ser aplicada e desenvolvida ao longo da nossa vida. A fé, ela é mensurável. Como? Ela cresce. Nós não nascemos de novo com uma grande fé. Nascemos de novo com a fé pequena, que precisa ser, lá em Romanos capítulo 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, de Cristo. O que é que acontece? Quando você, digamos, você para manter seu corpo físico, não é? Esse corpinho, você toma café, pequeno almoço de manhã. Tem gente que não, né? Mas Eu tomo um pequeno almoço. toma um pequeno almoço, depois de meio-dia, 1 hora, 2 horas, almoça. Se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? O corpo vai falecer, vai ficar fraco, vai falecer. O nosso espírito, sabe o que a gente faz com ele? Dá um lanche frio a ele. Um lanchinho frio. Toma aí. E depois as coisas acontecem e a gente... Ai, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? Tudo está acontecendo, estou doente. Falta dinheiro, falta tudo. O que está acontecendo? É porque eu não nutri minha fé. Minha fé é pequena e continua pequena e pequena e pequena e pequena e fica pequenininha, pequenininha, pequenininha. É só aquela fé mesmo para dizer, eu vou para a igreja, Jesus, eu sigo Jesus. Entende, irmãos? Mas esta não é a vida que Deus quer para nós. É o que a Bíblia diz aqui, vai ser que nós lemos. Aquele que diz ser cristão, que diz que permanece nele, ande como ele andou. Como é que você conhece um crente? Eu não conheço pelas vestes. Eu fico até assustado. Quando eu vejo uma veste muito de crente, eu já fico... Acho que é pelas ações que eles fazem. Justamente. Pelo outro. Justamente. É a sua maneira de andar, mas a sua maneira de andar pela fé. É a sua maneira de andar crendo. Olha, eu disse aqui um versículo, que está dentro daquilo que a irmã falou, que é João 3,16, né? E muita gente sabe decorado, né? Porque Deus amou o mundo de outra maneira, que deu seu filho unigênito. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando era jovem. Que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16? Alguém sabe decorado? É difícil. Geralmente a gente sabe esse outro, mas o outro a gente não sabe. Nisto conhecemos o amor, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Irmãos, fé é o firme fundamento, quer dizer, um fundamento para andarmos. Nós somos chamados nessa vida para andar por fé. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. Se sua fé está pequena, nossa, minha fé está muito pequena. Muitas vezes eu me encontro com uma pequena fé, em certas áreas.
Porque tem áreas que a gente dedica a meditar na palavra e orar mais sobre ela. O que é que vai acontecer? Essa área a gente vai ser craque. A gente vai ser bom. Digamos, tem uma área que não me atinge muito, a área financeira, não me atinge muito. Não que seja rico, hein? Mas não me traz problemas. Não me traz assim problema. Tem um pouco, mas o pouco que tem não me traz problema nenhum. Eu não vivo. Olha, o diabo não vai me pegar nisso aí. Não é? Mas outras áreas eu percebo, pelas atitudes de erros que cometi, que precisa de uma atenção maior. Aí nessas áreas eu medito na palavra e desenvolvo a minha fé para andar nessa circunstância. Digamos, tem gente que só vive com enfermidade. A pessoa está em pecado? Não. A pessoa é uma pessoa má? Não se trata disso. Essas explicações espirituais a gente não conhece bem. E nem devemos entrar nisso. O porquê. Nós só devemos entender que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças. E que se nós cremos nele, desenvolvemos nossa fé, nós vamos andar aqui em saúde. Amém. Em saúde. Amém. Os médicos também estão nesse processo de trazer cura para a gente. Claro. Se você não tem fé suficiente, eu conheço pessoas, eu já orei por uma pessoa, que sabe, estou com uma doença assim. Eu digo, que irmã tem fé? Ela disse, eu não tenho fé para ser curada não. Eu disse, e nem eu também tenho fé para orar pela senhora agora. Então vamos fazer um acordo entre a gente. Vamos ter fé que Deus vai usar as mãos do médico, vai fazer uma cirurgia e vai ficar... Irmãos, essa irmã naquela cirurgia teve uma experiência espiritual muito grande. Ela viu um ser colocando as mãos nas mãos do médico assim. Ela não conseguia, ela não estava totalmente sedada, né? E ela viu aquelas mãos assim e a cirurgia foi uma maravilha. Por quê? Era a fé que ela tinha. Não fica, olha... Depois, talvez essa irmã não queira mais fazer cirurgia. Talvez ela queira crer, a fé dela tenha aumentado depois de ter visto, ter essa visão, tudo, entende, irmão? Então, nós devemos dedicar nossa vida em meditar na palavra sempre. A carne não gosta. Pode ter certeza, ela não gosta. Mas tem que ser. Por quê? Porque ou nós vamos viver como cristãos, andando no Espírito e não satisfazendo os desejos da carne, para andarmos aqui em vitória, andarmos como filho de Deus, ou é muito perigoso. É muito perigoso. Por que é perigoso? Eu estava explicando a minha esposa, eu sempre ensino a ela, né? É minha aluna. E eu disse a ela, olha, pastor, é simplesmente aquela pessoa que estava numa guerra, tem aqueles que estão na linha de frente que quando vem um tiro do inimigo, eles são atingidos primeiro. Não é? O pastor, a ovelha é aquela que está, a noiva que está lá atrás. Aí quando deseja ser pastor, aí Deus vai, então, você deseja ser pastor, então eu vou lhe consagrar. Venha para cá, para a linha de frente. Vai você levar o tiro primeiro. Na verdade, ser pastor não é um título para ser maior do que as pessoas. Não. Olha, sabe quem o que se deve ter admiração na igreja? É a noiva. Porque a noiva é cordeiro. Amém. Os pastores, alguém que trabalha no ministério, são servos para servir. Amém. Eu fico muito admirado quando eu vejo pastores que eles andam assim, como se fosse sei lá, uma coisa muito especial, né? Não fala nem com ninguém direito.
festa de casamento, vamos colocar dessa forma, o pastor é o garçom. Pois. Quem é a atração da festa? Os noivos. Não é noivo. Não é nem o noivo, hein? É noiva. É a noiva. Eu já fiz por 10 anos casamento, filmei, fotografei casamento no Brasil. E, olha, o noivo ninguém ligava. A noiva, entrou a noiva. Olha a noiva está se vestindo. Não tinha nem make-off, nem filmagem para o noivo se vestir. O noivo se vestia em casa mesmo. A noiva ia para um hotel, era make-off, filmagem. E filmava ela saindo do hotel. A noiva, tudo era noiva. A noiva. E nessa obra de Deus, nesse reino de Deus, pastor, os ministérios para servir a noiva. É superior espiritualmente, por quê? Porque você presta conta, por isso, a Deus. Não é? E também porque Deus, ele vem te usando, mas não porque você é bom. Não porque você é o cara, como tem lá no Brasil, mas porque a noiva precisa. No dia que começa a ter o orgulho, aí o próprio Deus derruba. É verdade. Aquilo que a pastora falou aqui do juízo, falando que nós devemos temer a Deus, eu fiquei meditando. Por que nós devemos temer a Deus? Porque, irmãos, sabe por quê? Sabe por que Deus nos amou e mandou seu Filho Jesus? Não foi por causa para nos livrar do diabo. Foi para livrar dele mesmo. Porque a justiça dele iria nos matar e nos condenar. É verdade. Ele teve tanto amor que ele enviou seu Filho para nos livrar da justiça de Deus, da justiça dele mesmo. Hoje, ser cristão é uma responsabilidade muito grande. Pode até ser bonitinho para alguns. É tão bonitinho, né? Ser crente. Ser cristão é tão lindo, né? Tão bonitinho. Pode até ser moda. Mas é uma responsabilidade espiritual muito grande. Porque quando você é um cristão, você é alvo. É alvo de um inimigo, de um sistema mundial que está aí contra Deus e contra os filhos de Deus. Por isso que a perseguição vai vir. Não adianta orar, não adianta chorar, não adianta. Ela vai vir. O que nós devemos é andar por fé. Por quê? Porque pode vir o que vier. Se você anda por fé, irmãos, mesmo que a sua carne, você morra, mas imagina quando você tem convicção do que a palavra diz, e eu estou morrendo. Que coisa boa, estou morrendo. Imagina você, o corpo falecer e você ser escotado pelos anjos e entrar no reino de Deus nos céus, no paraíso, e chegar diante do trono que a gente só cantava e tinha um vislumbre. Aquele que está no trono, a gente tem um vislumbre. Imagina você, ruim para quem fica com o corpo, né? E a viúva. Mas para você é uma coisa muito boa. Para mim, uma das vitórias maiores é um cristão passar daqui para outra vida. Quem vive por fé, isso é normal. Como é normal viver sem pecado? A gente tem que encarar o pecado. Olha, essa questão é como um alvo. A Bíblia fala que é um alvo. É prosseguir para o alvo. Qual o nosso alvo? Ser igual a Jesus Cristo. Jesus, ele se irava pecando? Não. Ele vivia cheio de enfermidade? Não. Vivia cheio de problemático. Eu estou cheio de problema. Não. Ele ia para psiquiatra? Não, nada disso, não é? Ele tratava mal seus irmãos? Não. Ele tratava mal as pessoas do mundo? Não. Pelo contrário, ele era convidado para as festas e ia. Sim. Eu não estou com a festa não, porque é ímpio, né? Se você vê que não tem condições, não vá. Mas se você for como filho, alguma coisa vai mudar naquela festa. Alguma coisa vai mudar naquela festa. Uma vez, eu era presidente da DONEP no capítulo de Olinda. É uma associação de homens de negócios do Evangelho Pleno que existe no mundo todo. E a gente se reunia, os empresários,
junto com os profissionais liberais também, e me colocaram para ser presidente do capítulo. E eu tive um desafio muito grande, porque o hotel que nos abrigava não ia ter. Aí a gente foi procurar um hotel, quando chegou lá no hotel, só tinha lugar no restaurante do hotel. E no restaurante do hotel estava uma música. E naquela época, era a época do auge da batalha espiritual, não sei se vocês lembram. Sim. Se pegava até avião para repreender o diabo lá em cima. Era o auge da batalha espiritual. E os irmãos disseram, eu não vou entrar nesse ambiente, olha, tinha um grupo assim de 30 pessoas. Para você ter uma ideia, um grupinho de 30 pessoas. Era muita gente. E olha, um foi entrar e outros estavam entrando. Eu digo, olha, nós vamos entrar porque o ambiente vai mudar. Porque somos filhos de Deus. E a gente, não, mas irmão, a gente está dando legalidade. Não, eles é que estão dando legalidade a gente. É ao contrário. Eles é que têm que estar preocupados com a gente, não a gente preocupado com eles. Não se preocupe com Satanás. Se você anda pela fé, quem é Satanás diante do poder do nome de Jesus? Nada. Amém. Nada. Amém. Quem anda com medo de Satanás precisa andar pela fé, meditar mais na palavra e depender do Espírito Santo e orar. E quando chegamos lá, aquela música, digo, olha, vamos orar, não ligue para a música. Olha, não demorou 5 minutos, o cantor disse, olha, eu vou fazer aqui um intervalo. Aí nós tínhamos um menino que era ministro de louvor, né? Músico. E aí eu disse, ó Jair, vai lá e pede para ele se pode tocar alguma música evangélica. O rapaz era afastado do evangelho. O rapaz disse, olha, o palco é seu, tem aí meia hora que eu vou descansar, comer alguma coisa, jantar. O palco... Irmãos, aquele ambiente transformou-se totalmente. Nós não fizemos uma reunião naquele dia. O ambiente se transformou. E as irmãs da batalha espiritual ficaram tudo assim. Olha, não é que é verdade? Por quê? Irmãos, a Bíblia diz, olha, tudo que a Bíblia diz, tudo que quando você lê na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você diz, eu vou crer com o coração, confessar com a boca e andar de acordo com essa realidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então, quando a gente anda, vai trabalhar. Por onde a gente anda? O Espírito Santo está ali. Sim. Por isso que eu dou bom dia ao Espírito Santo, porque eu sei que ele está lá. E quando a gente peca, isso é sério, quando a gente peca, nem se preocupe que o Espírito Santo está dentro de você. É o primeiro a dizer, filho, você pecou. É porque geralmente, irmãos, os pecados que a gente... Geralmente os pecados que a gente... Deixa eu ver a hora aqui. Os pecados que a gente geralmente acha que não é pecado, ou acha que é um pecadinho, esses são os piores. A gente acha que não adulterar, não roubar e não matar, a gente está bem. A gente está bem. Não. Quando você chega assim com o irmão e diz assim, olha, eu quero falar do irmão fulano, não é que eu estou falando mal dele, não. Isso já é uma justificativa para falar mal. Olha, pastora, não é que eu estou falando mal dele, não. Mas o irmão fulano fez isso, isso e aquilo. É pecado. Não orar. É pecado. Não meditar na palavra. É pecado. Se pecarmos e pecando um pecadinho, depois vem outro pecadinho não confessado, se pecarmos, temos um advogado que ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso que nós devemos viver a vida cristã com entendimento e com propósito de atingir o alvo. Quando eu digo que nós não somos pecadores, isso é uma realidade espiritual, que vamos, através de um processo de Deus, a cada dia, viver cada dia mais justo, justificado e sem pecado. Por quê?
Você cometeu aquele erro naquela hora. Aí você chega em casa, o Espírito Santo, olha, filha, você errou, filho, você errou, tal. Aí você, Senhor, se ajoelha, ou em pé, ou na casa de banho, em qualquer lugar. Você diz, pai, olha, eu agi errado. Porque tua palavra diz que a gente não deve falar mal do irmão. A palavra diz que nós devemos andar em amor com o irmão. Eu errei com aquele irmão. Aí, logo, depois que pede perdão, e pode ter certeza, se pedir em fé, crendo que recebeu, vai acontecer. Porque a Bíblia diz que pela fé podemos. Foi pela fé, depois lá em Hebreus 11 fala de todos os testemunhos de fé, não é? Se abriu o mar, não é? Muita coisa aconteceu e vem acontecendo quando a gente tem fé. E depois a gente liga para o irmão, olha, irmão, mesmo que ele diga lá, não é? Muita coisa conosco, mas você vai lá. Vai, irmão, me perdoe. Sabe o que é que vai acontecer, irmão? Aquele pecado foi perdoado e você começa a prosseguir para o alvo. Não entre em condenação, porque depois vem Satanás, olha, tá vendo? Você não diz que é crente. Você não diz aí que é cristão, também não. Pecou. Não aceite condenação. Sabe por quê? A mesma fé que o levou a pedir perdão é a mesma fé que leva você a acreditar que ele te perdoa. E que você prossegue para o alvo. Olha, tem semana que eu não peco. E é possível isso? Claro. Se Jesus me libertou do império do pecado, me libertou do pecado e me chamou para viver a vida de Deus, eu tenho um Espírito Santo habitando dentro de mim, mas tem semanas que eu peco. Eu estou falando, irmãos, porque tem pecado que é escandaloso, não é? Estou falando de pecado, às vezes, no trânsito, você se chatear. Não é? É pecado. Falar alguma palavra que não devia. Quando a gente vive a vida com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, isso é detectado facilmente. Isso é detectado facilmente. Quando a gente vive a vida, eu sou cristão, mas não tenho... Não presta atenção a essas coisas. Ainda é detectado. E o que acontece? Tem um problema muito sério aí. O que acontece? Pecadinho, mais pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado, é igual a juízo. E para a justiça de Deus, só precisa haver a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo anda em nosso derredor querendo nos estragar. Imagina, um animal como um leão, não é um leão, mas é como um leão, querendo nos estragar, aquela fera querendo nos devorar. Basta Deus permitir um pouquinho, por causa da legalidade que você vem dando, e pecando. Basta Deus permitir um pouquinho e o diabo... Só para terminar, contar um testemunho. Eu fazia algo, não vou falar. Não é algo sério, mas é algo que Deus não gostava. E o Espírito Santo ia falando para mim várias vezes, olha, não faz isso. E eu, está certo, eu vou fazer. E terminando fazendo. O Espírito Santo, olha filho, não faz isso. Certa vez fiz fotografar uma noiva 5 horas da manhã. 7 horas da manhã, com um fotógrafo dirigindo, eu no banco de trás. Quando eu tirei o cinto, a 60 km, bem devagar ele estava, tirei o cinto para mostrar uma imagem para ele que eu tinha feito, para a esposa dele. Meu filho estava do meu lado também, que foi filmar. O carro bateu de frente com um autocarro, de frente. Olha, foi terrível e é muito rápido. Eu perdi 4 dentes da frente e fiquei lá no chão, me tiraram. Só eu sofri ferimentos. Os outros, meu filho só ficou com a marca do cinto aqui, meio doendo. Os outros também, o airbag já acionou e eles não sofreram nada. Só eu que me ferrei. Estava eu lá no chão, todo escoriado, todo cheio de ferimento. A boca inchada, sangrando. Eu ainda fiz uma selfie. Na ambulância. Quando eu estava na ambulância, eu fiz uma selfie. E depois leva para o hospital, o buco maxilar, já estava esperando no hospital da aeronáutica,
para reimplantar. Uma pessoa foi lá, pegou os dentes, catou os dentes dentro do carro, eu não sei como achou isso. Foi algo sobrenatural. Catou os dentes lá e botou num potinho e disse: teu dente vai ser reimplantados, não vai perder o dente. Tá bem. Cheguei lá, olha, foi muito sofrimento. Eu todo escoriado, mas não podia cuidar dos ferimentos das pernas, dos braços e tudo, porque primeiro tinha que reimplantar os dentes, senão não dava tempo. Depois de muitas horas que eu fui para o hospital, que era do lado, para poder tratar das outras coisas. Depois de um mês que eu me recuperei, eu fui perguntar ao Espírito Santo: papai, o que é que aconteceu? Isso não é normal? Eu sou filho de Deus. E eu lembro, quando eu estava deitado lá, do lado assim, tinha um rapaz que começava a rir. E eu lá, como que pode uma pessoa sofre um acidente, a pessoa rindo ali? Aquele rapaz que catou meus dentes, depois eu saí, depois de um mês que eu podia andar já, eu saí procurando a enfermeira que me tratou, o médico da ambulância, tudo para dar um presentinho, uma prenda. E agradecer, tirei foto com eles, tudo, e agradecer pelo trabalho deles. E fui no hotel, porque o autocarro era de um hotel de funcionários que estava sendo levado para o hotel. Fui procurar o homem, e ninguém sabia do homem. Ninguém sabia quem era aquele homem. Era um anjo do Senhor. E aquele rapaz que estava rindo era Satanás. Isso tudo me foi revelado depois. E eu perguntei a Deus: pai, mas por que tu permitiste que isso acontecesse? O Espírito Santo disse: filho, não foi eu que fiz. Se eu fizesse, tu ia ter ido para a glória. Não tinha escapatória para ti. Não foi eu que fiz. Mas por causa da legalidade, eu te falei: não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. O diabo teve direito legal para naquele dia fazer, e ele queria tirar a tua vida. Eu não permiti. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, espero que essa palavra que foi falada hoje, muito simples, eu não gosto de muita alegoria, eu gosto mais de conversar, de interagir. Espero que essa palavra entre no seu coração. E se não vivia, que eu sei que vive, se não vivia tão pela fé assim, a partir de hoje, que o Espírito Santo que habita em você está ansioso esperando a tua comunhão com Ele. Tenha comunhão com Ele. Medite na palavra como quem precisa comer para poder alimentar o corpo. Medite na palavra para alimentar o espírito. E faça isso sem querer e sem gostar. Porque a fé não depende dos sentimentos. Os sentimentos, olha, as maiores bênçãos que eu recebi, eu não estava sentindo nada. Porque a gente tem esse negócio de sentir, né? Eu tenho que sentir alguma coisa. Não. As maiores bênçãos que eu recebi foi quando as emoções estavam zeradas. Mas só porque eu acreditei no que a palavra diz, aconteceu. Amém? Que Deus abençoe.